A paz do Senhor, por aqui Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano, continuando o nosso devocional ou a nossa leitura complementar dessa revista da editora Betel, da nossa primeira lição desse terceiro trimestre de 2021. O título da lição é Vale Deserto ou Lugar de Propósito, Desafios e Vitória. Hoje, quarta-feira, nós vamos meditar sobre uma história maravilhosa, uma história linda para fortalecer o nosso dia, para nos dar fé, nos dar confiança e mostrar que Deus é conosco. A história é a história do rei Davi, ainda Davi como pastor, o pastor de ovelhas, das ovelhas que nem sua era, do seu pai. A história se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, que tem como título Deus dá a Davi vitória na peleja contra Golias. Essa história ela é maravilhosa. O livro do 1 Samuel, capítulo 17, tem 58 versículos para contar essa história. Vou resumir ela para você. Israel vivia um momento difícil, pois começou a olhar para os reis que rodeavam o seu país. E diz para o profeta Samuel, que era o profeta e era o sacerdote, diz que queriam um rei como os povos também tinham um rei. Samuel fica extremamente decepcionado, fica triste. Mas Deus ouve a tristeza de Samuel e diz para Samuel, Samuel, dá um rei para este povo, porque esse povo não está rejeitando a você, está rejeitando a mim. Então foi escolhido um homem chamado Saul. Saul foi escolhido como rei por Deus, mas a pedido do povo. E Deus orientou o povo como seria esse rei. E das suas primeiras batalhas, uma batalha, vamos dizer assim, grande do reinado de Saul, Saul se acovarda, Saul se esconde, Saul fica recluso à sua tenda. E aparece no meio dos filisteus uma proposta muito peculiar para aquele tempo. Que um só soldado lutaria com o outro. E o soldado que fosse vencedor daria vitória para toda a sua nação. A nação dos filisteus ou a nação de Israel. Porém, o oponente que os filisteus apresentam era um soldado chamado Golias. Sim, e diz o texto que Golias era treinado na guerra desde sua juventude, de grande estatura, que andava com escudo, lança e espada. Porém, os soldados de Israel, junto com o rei de Israel, Saul, estava amedrontado, mas a afronta daquele soldado ecoava naquele vale, perguntando se não havia ninguém que pudesse lhe enfrentar. Até que um menino, a pedido do seu pai, chamado Jetro, o seu filho Davi, para levar queijo, para levar mantimento aos seus irmãos que estavam acampados na batalha. Ao chegar naquele vale, escuta esse soldado chamado Golias dizendo que se não tinha homem para enfrentá-lo em Israel. O pequenino Davi, aquele que cuidava de ovelhas, que nem era guerreiro, não ainda, mas que enfrentava as adversidades, urso e leão, para defender as ovelhas que nem sua era, e sim do seu pai. Diz que ia enfrentar aquele grande desafio que toda a nação não queria enfrentar. Nesse devocional ou leitura complementar, que desafio se apresenta a você? Que gigante fica de pé te afrontando? Será que nós vamos nos acovardar diante desse grande gigante que está nos afrontando, ou nós vamos tomar a posição e lutar, porque nós somos defendidos por aquele que habita nos céus, por aquele, como diz o salmista, que se inclina do seu trono para ver os céus, de tão alto, elevado ele está.
Mas Davi diz que quer ir para a batalha. Foi motivo de chacota dos seus irmãos. Não acreditaram nele, não apostaram nele, não confiaram nele. Talvez seja essa a sua história. As pessoas, os seus familiares não confiam, não acreditam que você pode ser um vencedor. O próprio rei Saul chama Davi e diz: usa a minha armadura já que você vai para a batalha. Mas o que eu aprendo? Quando Davi coloca aquelas armaduras e não lhe cabe. Primeiro, porque o que é dos outros, o que é seu, é seu. Deus vai lhe dar a ferramenta adequada para você enfrentar o problema que você está vivendo. Esse devocional te dá ânimo, força para você lutar com o que você tem. E você diz: eu não tenho nada. Davi só tinha apenas um cajado, uma vara para cuidar de ovelha. Mas vai até a beira de um riacho, pega 5 pedrinhas, coloca no seu alforje e vai enfrentar Golias, o grande soldado. E Golias menospreza Davi, perguntando: quem é você que vem contra mim com paus, com pedras, achando que eu sou um cão? Pois é, ele se colocou no lugar de um cão, porque talvez seja assim que Davi o visse, um gigante insignificante. Repito, um gigante insignificante. Porque quando Davi pega a sua funda, coloca uma das pedras escolhidas e gira, acerta a cabeça daquele gigante, Davi poderia se gloriar dizendo: derrubei-o. Ele está no chão, mas a batalha não acabou. Davi corre em direção a gigante. Com a própria espada do Golias, lhe decepa a cabeça. O povo filisteu, o exército filisteu, foge com medo de Israel, porque um jovem tomou a posição de coragem, de não querer usar o que era dos outros, como o de Saul, para usar aquilo que Deus poderia lhe capacitar, que foi apenas 5 pedras. Nessa leitura complementar, nesse devocional do dia de hoje, Deus quer que você use aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos. Você não precisa de nada, de ninguém, para se tornar um vencedor, porque Deus é que te dá a vitória. Porque Davi, no seu texto de 1 Samuel 17, ele diz: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. É o que cabe a mim e a você nessa leitura complementar, nesse devocional, nesta manhã. Eu vou vencer essa batalha no nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe. Que Deus te dê a vitória que você precisa. E eu te vejo amanhã. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano.